O que acontece com a alma nos primeiros 40 dias após a morte? Será que aqueles que partiram ainda vagam entre nós, sentem a nossa presença, tentam se comunicar? Ou será que esse período esconde um mistério ainda mais profundo, um ciclo oculto que todas as almas percorrem antes de seguir adiante? De diferentes tradições espirituais ao espiritismo, há relatos de que logo após deixar o corpo, a alma passa por um processo de transição, onde enfrenta a realidade de sua nova existência. Alguns espíritos sentem paz e libertação, enquanto outros entram em um estado de confusão e angústia, incapazes de aceitar que já não pertencem mais ao mundo dos vivos. Mas e se eu te disser que há um padrão? Um caminho que se repete com cada alma e que pode revelar segredos surpreendentes sobre a vida após a morte? Eu me chamo Adriana e lhe dou as boas-vindas ao canal Luz da Revelação. Fique comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a sua visão sobre a existência e o que nos espera do outro lado. E antes de prosseguirmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque essa é uma mensagem que precisa alcançar mais pessoas. Agora prepare-se, porque vamos mergulhar nos segredos dos primeiros 40 dias após a morte. A morte não é o fim, mas o início de uma jornada misteriosa. No exato instante em que o coração para de bater, algo extraordinário acontece. A alma, antes presa ao corpo físico, se vê diante de uma nova realidade. Mas essa transição não é igual para todos. Segundo diversas tradições espirituais, incluindo a doutrina espírita, os primeiros 40 dias após a morte são um período crucial para a alma. Durante esse tempo, ela pode permanecer ligada ao plano terreno, tentando entender o que aconteceu, pode entrar em um estado de confusão sem perceber que já partiu, ou pode ser guiada por entidades espirituais que a ajudarão a atravessar esse limiar. Imagine a angústia de tentar falar com seus entes queridos e ser completamente ignorado. Muitos espíritos recém-desencarnados relatam essa experiência. Uma tentativa desesperada de se comunicar sem resposta alguma. Mas por que alguns espíritos percebem rapidamente que morreram, enquanto outros ficam presos nessa negação? Tudo depende de dois fatores: o nível de apego à vida material e o grau de evolução espiritual da alma. Aqueles que cultivaram fortes laços com o mundo físico, seja por ambição, medo da morte ou apego a bens materiais, costumam ter mais dificuldade em aceitar a sua nova condição. Para eles, a morte chega como um choque e a transição pode ser dolorosa. Já os que desenvolveram uma compreensão espiritual mais profunda conseguem se libertar com mais facilidade, seguindo para dimensões mais elevadas quase imediatamente. Mas e aqueles que partiram de forma repentina ou violenta? O que acontece com essas almas? Quando uma pessoa sofre uma morte súbita, traumática ou violenta, sua alma pode entrar em um estado de perturbação intensa. Nesses casos, o espírito muitas vezes não entende que morreu. Ele revive repetidamente os últimos momentos de sua vida, como um eco energético que se repete no tempo. Isso explica por que muitos relatos de fenômenos paranormais ocorrem em locais onde tragédias aconteceram. A alma pode ficar presa em um ciclo de dor, confusão e desorientação, sem conseguir seguir adiante. De acordo com o Espiritismo, essas almas precisam de ajuda para serem guiadas para a luz. E essa ajuda pode vir de dois lugares: dos espíritos superiores, que tentam resgatar aqueles que estão perdidos, ou das preces e vibrações dos vivos, que podem suavizar a sua transição. Mas existe um perigo.
A dor dos vivos pode aprisionar a alma. O desespero dos familiares que ficaram pode fazer com que o espírito se sinta preso ao sofrimento, dificultando a sua elevação. Esse é um dos motivos pelos quais tantas culturas e religiões incentivam orações e rituais de despedida. Eles não servem apenas para confortar os vivos, mas também para ajudar os mortos a seguirem o seu caminho. No entanto, nem todas as almas aceitam essa ajuda facilmente. Espíritos que levaram uma vida de ódio, vingança ou egoísmo podem ser atraídos para regiões de sofrimento, conhecidas no espiritismo como umbral. O umbral é descrito como um reflexo dos sentimentos e ações que a alma carregou em vida. Os que semearam dor agora precisam enfrentar essa dor dentro de si mesmos. Por outro lado, aqueles que cultivaram o bem e a compaixão experimentam um processo diferente. Eles relatam sensações de leveza e paz, sendo recebidos por entes queridos e espíritos benevolentes que os auxiliam nessa transição. Mas se a alma mantém a sua consciência após a morte, será que ela continua sentindo o que acontece entre os vivos? Será que nos observa? Tenta nos enviar sinais? Nos próximos blocos, vamos explorar as manifestações espirituais que ocorrem nos primeiros 40 dias e como podemos interpretar esses sinais. De acordo com a doutrina espírita e com diversos relatos espirituais, nos primeiros 40 dias após a morte, o espírito ainda mantém uma forte ligação com o plano material. Esse período é descrito como uma fase de adaptação, onde a alma pode visitar entes queridos e tentar se comunicar por meio de sonhos ou sensações sutis, ou ainda presenciar seu próprio velório e sentir as emoções daqueles que ficaram, ou até mesmo influenciar ambientes e provocar fenômenos inexplicáveis, como objetos se movendo ou mudanças na temperatura do local. Mas será que todas as almas conseguem se manifestar? Nem sempre. Algumas almas, especialmente as que partiram de forma inesperada ou que carregam grande apego emocional, podem tentar se manter próximas aos vivos, mas sem conseguir um contato direto. Outras podem não perceber a sua própria condição e vagar pelo mundo físico sem rumo. E há também aquelas que, compreendendo a sua nova realidade, buscam uma despedida antes de seguir adiante. Muitos relatos falam sobre pessoas que sonham intensamente com entes queridos falecidos dentro desse período de 40 dias. Em muitos desses sonhos, os espíritos deixam mensagens de conforto, despedida ou até mesmo alertas. Seria coincidência ou uma tentativa real de contato? Um fato curioso é que, na maioria dos casos, essas manifestações diminuem ou desaparecem após os primeiros 40 dias. Mas por quê? Aproximando-se do fim desse ciclo de 40 dias, o espírito enfrenta o momento mais crucial da sua jornada, a travessia definitiva para o plano espiritual. Esse processo pode ocorrer de duas formas. Para os espíritos que aceitam a sua nova realidade, esse é um momento de libertação. Eles são guiados por mentores espirituais, reencontram entes queridos já falecidos e seguem para colônias espirituais, onde continuarão a sua evolução. E para aqueles que ainda resistem, essa transição pode ser turbulenta. Alguns se recusam a partir, tentando se manter presos ao mundo material. Outros são levados para regiões espirituais mais densas, onde precisarão aprender a aceitar a sua condição antes de seguir adiante. Mas será que é possível ajudar aqueles que têm dificuldade em partir? Sim. Segundo o Espiritismo, orações e vibrações positivas são fundamentais nesse processo. A energia dos vivos pode servir como um farol, ajudando as almas a encontrarem o seu caminho. E se o espírito partir,
Significa que ele nunca mais poderá se comunicar? Não necessariamente. Segundo Chico Xavier e outros médiuns, espíritos que atingem um estado de equilíbrio podem, eventualmente, retornar em momentos importantes, seja através de sonhos, intuições ou sinais sutis. Mas há uma diferença. Após os 40 dias, a alma já não está mais presa ao plano terreno. Ela segue para onde precisa ir e sua conexão com o mundo físico se torna mais sutil. Isso significa que, embora a presença imediata possa se dissipar, o vínculo de amor jamais se rompe. Agora a grande questão é: o que acontece depois desse ciclo? Existe uma revisão da vida, uma preparação para o que vem a seguir? Nos próximos blocos, vamos explorar o que a alma experimenta após essa travessia e como isso influencia a sua jornada futura. Se até aqui você já se sentiu tocado por essa jornada de descobertas e reflexões sobre a vida após a morte, aproveite esse momento para apoiar o meu trabalho. Deixe o seu like, pois ele é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comente a sua experiência ou o que você pensa sobre os sinais dos primeiros 40 dias. A sua história pode inspirar muitas outras pessoas. E se conhecer alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Após os primeiros 40 dias da morte, a alma passa por um dos momentos mais impactantes da sua jornada, a revisão da vida. Mas o que isso significa? Segundo Allan Kardec, Chico Xavier e diversos relatos espirituais, quando o espírito se desprende completamente no mundo material, ele começa a rever a sua trajetória com extrema clareza. Mas essa revisão não acontece como um simples filme passando diante dos olhos. O espírito não apenas vê o que fez, mas sente na pele os efeitos de suas ações. Se causou alegria, sente essa alegria. Se machucou alguém, sente a dor que provocou. Se espalhou amor, recebe esse amor de volta. Essa experiência pode ser profundamente transformadora para alguns espíritos, despertando um intenso sentimento de gratidão por tudo o que viveram. Para outros, pode ser um choque doloroso, especialmente para aqueles que, em vida, negaram a existência de uma continuidade espiritual. Mas e depois? O que acontece com a alma após essa revisão? Aqui, dois caminhos começam a se formar. Espíritos mais evoluídos aceitam as suas experiências e seguem para planos superiores, onde se preparam para novas missões espirituais ou até mesmo uma futura reencarnação. Já os espíritos em sofrimento podem se sentir presos em suas próprias dores, sendo atraídos para regiões densas no plano espiritual, como o umbral, onde precisarão passar por um período de aprendizado antes de seguir adiante. No entanto, existe algo importante. Nenhuma alma está condenada para sempre. Segundo o Espiritismo, todas as almas possuem a chance de crescer, aprender e evoluir. E é exatamente por isso que, após essa fase, a alma pode começar a ter vislumbres de sua próxima encarnação. Ela sente quais desafios terá que enfrentar, percebe quais laços precisarão ser refeitos, começa a se preparar para um novo ciclo de aprendizado. Esse processo não acontece de forma aleatória. Ele é conduzido por mentores espirituais, que auxiliam a alma a compreender os seus próximos passos. Mas há uma questão ainda mais profunda. A alma pode escolher resistir a essa transição? Ela pode se recusar a seguir adiante? Sim, algumas almas, movidas pelo medo ou pelo apego ao passado, podem tentar se manter presas ao mundo dos vivos, prolongando seu sofrimento. Outras, ao compreenderem que a vida é um ciclo contínuo, aceitam a sua jornada e seguem com serenidade para um novo começo. E você? Já sentiu que a sua vida carrega marcas de um passado que você não consegue explicar?
Muitos acreditam que os laços que construímos nessa vida não desaparecem. Pelo contrário, eles podem nos acompanhar em futuras reencarnações, nos conectando novamente com aqueles que já fizeram parte da nossa jornada. Agora surge a grande questão: como essa experiência influencia o que vivemos hoje? O que esses ensinamentos nos dizem sobre a vida, a morte e o que realmente importa? A essa altura já entendemos que a morte não é um fim, mas uma passagem, e que os primeiros 40 dias após a morte são um período crucial de transição para a alma. Durante esse tempo, ela pode se despedir, visitar entes queridos, se adaptar à nova realidade e finalmente seguir para a sua próxima etapa do plano espiritual. Para alguns, esse processo acontece de forma suave, repleto de reencontros e aprendizados. Para outros, pode ser um período de confusão e sofrimento, dependendo das escolhas que fizeram em vida. Mas há algo que jamais muda: os laços de amor permanecem. Segundo Chico Xavier, ninguém está verdadeiramente sozinho, pois as almas que nos amam continuam a nos acompanhar, mesmo depois de partirem. Elas podem nos visitar em sonhos, enviar sinais e até influenciar positivamente a nossa caminhada. E isso nos leva a uma grande reflexão. Se a morte é apenas uma passagem e nossas ações ecoam além dessa vida, então o que estamos construindo hoje? O Espiritismo nos ensina que cada escolha, cada ato de bondade e cada aprendizado são levados conosco para além do véu da existência. Então pergunte-se: se a sua vida terminasse hoje, que legado você estaria deixando? Quais vínculos de amor você está cultivando? O que você gostaria de mudar antes de atravessar para o outro lado? Porque se existe uma certeza em tudo isso é que a vida continua. E quando chegar a nossa hora, que sejamos recebidos não pelo peso do arrependimento, mas pela luz daquilo que construímos de melhor. E agora eu quero saber de você. Você já teve um sonho ou alguma experiência em que sentiu a presença de alguém que já partiu? Acredita que os espíritos podem nos visitar e nos enviar mensagens? Deixe o seu relato nos comentários, porque eu quero ler as suas experiências e marcar os mais impactantes com um coração. E se esse vídeo trouxe um novo olhar sobre a vida e a morte, não saia sem deixar o like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.